diz, olha só o que o dicionário fala, o que é aflição? Sentimento de sofrimento. É isso que Cristo está dando para a igreja. Escute isso, você tem que entender. Talvez é uma forma de nós rever o cristianismo. Talvez é tipo assim, se Jesus estivesse aqui, deixa eu dizer. Se Jesus estivesse com o microfone aqui, ele não vai estar, porque é eu que estou aqui mesmo. Como foi a Fran que estava aqui, como foi as meninas aqui, com o David também, que estava cantando aqui, com autoridade como um profeta nessa casa. É isso que foi anunciado aqui. Nós somos a boca de Deus nesses dias. Você pode dizer amém por isso? E Jesus está dizendo, quem é que quer me seguir aí? Quem é que quer andar comigo? Quem quer estar comigo? Eu tenho uma palavra para liberar. Aí pensa agora eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. E aí nesse momento Jesus vai dizer, Marcelo, mas ela não é instigativa. É uma palavra que você não vai pular, não vai fazer aviãozinho, não vai fazer sapatinho de fogo. Porque não é aquilo que eu gostaria de ouvir, não é aquilo que me fez sair de casa para entrar aqui. Só que é um tempo que Deus está separando da sua verdadeira igreja, de quem são os filhos de Deus. E uma palavra para compartilhar com todos vocês, uma palavra que talvez em algum momento da sua vida você possa já ter ouvido, pregado, né? Hoje em dia tanta informação, rede social, enfim, e eu não me lembro de ter ministrado nesses 4 anos essa palavra, mas nesses últimos dias saltou no meu espírito. Eu tenho escrito muita coisa, eu acabo escrevendo, deixando aqui, né? Palavras, diretivas de Deus, algumas eu entendo que é algo de Deus para com a minha vida. Nem tudo dá para transformar numa pregação, num esboço, numa mensagem. Às vezes é momentos no particular, no individual. E às vezes nesse momento eu como pastor ainda, é momentos que Deus está gerando para mim, para me restaurar, para me mudar. Palavras, diretivas para Deus me matar, para que eu morra, essa velha criatura, esse velho Adão, que gera tanto problema para Deus, né? E é necessário que morra, né? Então, enfim, são coisas que nesse momento a gente tem que ter um feeling de Deus, né? Para nós estar no relógio de Deus, daquilo que Ele quer fazer. Mas enfim, criança? É isso. Não, mas eles não estão aí ainda, por isso que eu não disse nada. Vai ficar para ceia, para ceia que nós vamos falar. Tem mais um também que não está aqui, por isso que eu não falei, eu tinha anotado aqui. Vocês querem saber? Vem semana que vem. Só conta um segredo para você se o Lar contar um segredo que ele tem que falar para o Clayton. Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Nós vamos falar de um contexto tão atual, que às vezes nós como igreja, às vezes nós deixamos passar tantas verdades de Deus, e às vezes a gente tem dificuldade até de se movimentar, porque não conseguimos ter o verdadeiro entendimento de certas coisas que nenhum de nós vai conseguir fugir, ou deixar de viver. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus, apenas o versículo 33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Aí agora Jesus fala, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Temos aqui, quero compartilhar essa palavra que está no meu coração, esses dias de oração e de discipulado, aconselhamento e principalmente de instâncias que a gente vem vivendo e passando pela vida. O Evangelho, ele tem um poder ele é tão amplo, né? O Evangelho é poder de Deus para gerar cura, o Evangelho é poder de Deus para gerar transformação, o Evangelho tem poder de Deus de pegar o ser humano num estado contrário àquilo que a palavra nos ensina, e quando o ser humano ele
se adapta, ou ele volta, ou ele se dobra ao Evangelho, vem transformação, vem batismo, vem casamento, e vem tantas coisas boas que o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz como os benefícios para a vida do ser humano. E aí então, todos nós estamos em busca, todos os dias, de encontrar esse ápice, de viver aquilo que na eternidade Deus sonhou, né? Um dia, né? Deus, Efésios 1,4 fala que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E então, aí pensa, Jesus lá na eternidade, né? Por isso que o céu não é o lugar onde nós vamos terminar a nossa jornada. É o lugar onde nós vamos retornar de origem daquilo que o Senhor um dia nos preparou. Então, na eternidade, eu imagino Deus, vamos caminhar junto, né? O Senhor pensou, poxa, na cidade de Três Coroas, eu vou fazer o Marcelo no ano de 1982, vai nascer no dia 21 de setembro. E aí, a partir desse momento, Deus, né, lá na eternidade, ainda façamos nós, eu acredito, né? Aí Deus olhou para a terra, né? E todo filho é uma bênção. Então tem minha mãe que está aqui, né? Foi agraciada de ter um filho tão abençoado como eu, amém? Amém? Nunca dei problema para ela, né? Tá aqui minha mãe, tá? Ela pode dizer mentira, não é verdade, né? Sempre foi bênção, é bem abençoado. E o que eu quero dizer com tudo isso? Então, na eternidade Deus sonhou com cada um de nós. Não quero entrar nos contextos, né? Todos que algumas vezes dentre nós há algumas perguntas que a gente às vezes vai ter como resposta só no caminho de eternidade, né? Tem um contexto, não tive a presença de um pai, de uma criação, me trouxe muitos danos até hoje. Eu não sei se um dia vai acabar. Eu acredito que nós estamos a cada dia melhorando, avançando, crescendo e se desenvolvendo. Mas, né, a ausência do pai, então a questão da bastardia sempre foi um grande problema. Os traumas, as dificuldades, os tempos de escassez, das necessidades, enfim. Mas todos nós acabamos, a partir desse momento, estar sendo trabalhados e formados por Deus. Existe um contexto para tudo. Então, enfim, diante disso eu creio nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus, né? Aí a gente vem, cresce, desenvolve uma vida ativa como todos nós temos. Mas a grande questão é que todos nós queremos ter uma vida bem abençoada e bem-aventurada, amém? Só que no decorrer desse tempo, então a gente vem na igreja, às vezes recebe uma palavra dizendo que o Senhor é conosco, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E hoje em dia nós encontramos duas igrejas, ou pelo menos duas mensagens, ainda que não seja uma mensagem direta de um altar, de um ambiente como nós estamos aqui, ou numa rede social, no YouTube que nós vamos olhar. Hoje em dia está muito bem claro duas divisões de formas de ministrar o Evangelho de Jesus. Hoje muitos têm pastores, inclusive, né, outros que trabalham de uma palavra de ativação, uma palavra de rompimento, uma palavra de conquista na terra, e tudo isso é de Deus, porque são inúmeras as promessas que Deus tem para a vida do seu povo. Mas existe outra igreja na qual nós temos uma familiaridade maior, porque eu não quero dizer que nós também não somos a outra, porque eu não posso renegar as promessas, eu não posso deixar de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, as conquistas, os ganhos, os méritos daquilo que o nosso trabalho, o nosso planejamento que a gente tem na vida, nos negócios, os resultados na qual a gente quer romper, né, o lacre, quer viver coisas extraordinárias, é de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos garante, ela mesma diz que os filhos de Deus comerão, eles vão viver do melhor dessa terra. Então nós estamos falando em momentos às vezes sobre eternidade, vida, salvação, governo com Cristo, reino milenar, né, uma questão mais apocalíptica, mais fim dos tempos. Mas há promessas que o Senhor nos deixou para nós como igreja que estamos vivendo aqui. E diante de tudo isso, não é errado, nem tampouco pecado nós trabalharmos para que isso aconteça, nós encontrar o ápice das nossas vidas, ter uma vida bem-aventurada, passear, viajar, né, conquistar, trocar um automóvel, né, uma conquista, né, às vezes uma faculdade, um sonho, uma casa, enfim, são tantas as coisas que nós poderíamos denominar como conquista de uma vida de bênção nessa terra. Mas também, porém, em outro lado, existe uma preparação, a tal palavra, a igreja reformada hoje que está tão em alta, né, de hoje nós estamos ouvindo, né, que é uma igreja que trabalha sobre os fundamentos, é uma igreja que ela trabalha debaixo de uma raiz, é uma igreja que trabalha para um caminho de eternidade, onde nós estamos ao mesmo tempo em busca de viver o que Deus tem para nós aqui nessa terra, mas construir algo chamado um legado de Deus.
e nós construirmos um caminho de eternidade, aonde tudo aquilo que nós vamos viver na terra, tudo que vamos receber, todos os mimos de Deus, todas as conquistas que nós teremos, seremos promovidos, nossos trabalhos, os negócios vão viver de vento em polpa. Você crê nessa noite? Diga amém. Amém. Sabe, no seu trabalho, você alcançar cadeiras de governo, nós devemos sonhar com isso. Se nós somos filhos de Deus, existem promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós não poderíamos desperdiçá-las. Muitas vezes nós ouvimos aqui, fizemos parte aqui, a Fran ministrou também essa palavra a nível de dízimo e oferta. Por quê? Porque Deus se move por aliança. Às vezes Deus tem coisas para fazer e realizar, mas nós, por não acessarmos da forma correta, dos meios certos, deixamos de viver as promessas. As coisas não acontecem porque entramos em stand-by, nós ficamos ali amortecidos, parece, e a gente não tem estímulos de viver, assumir lugares que Deus tem preparado para a vida dos seus filhos. Aí muitas vezes pessoas agora, que são, e não há diferença, porque nós não somos melhor do que ninguém, mas quando nós entendemos que Deus trabalha debaixo de uma aliança, significa que Deus tem aliança com quem tem aliança. A gente vem aqui, e aí de forma equivocada, para não dizer erros, e nós vamos definir que esse momento de dízimo, oferta, a gente vai ser fiel a Deus, honrar a Deus, é ato de amor, é ato de gratidão, foi Deus que nos abençoou e está tudo certo. Mas a gente vai, quando nós olhamos esse momento e vamos somente conotar ele como uma forma de uma questão monetária, não faz sentido também, porque é uma semente. Se nós conseguirmos olhar debaixo de uma ótica de Deus, debaixo de uma verdade, antes de nós alcançarmos o dinheiro, a parte, o papel, é o nosso tempo. Se nós conseguirmos olhar que o ganho financeiro que nós temos, a recompensa do nosso trabalho, da empresa, ela é revertida como um ato final de tudo, é a ponta do iceberg. Porque diante de tudo aquilo, para ver uma conquista, é você sair cedo de casa para ir trabalhar, você deixar seus filhos às vezes, doente, com febre, porque você tem responsabilidade, as esposas também, às vezes deixa os filhos na creche, gostaria de estar cuidando dos seus filhos, mas a responsabilidade nos leva aos lugares onde nós temos que estar. E aí nesse momento a gente tem que deixar o nosso filho numa creche, ou uma cuidadora que vai cuidar do nosso filho pequeno, e nós gostaríamos de dizer, como eu gostaria de ter condições de cuidar do meu filho, eu não queria estar terceirizando nesse momento, mas a responsabilidade, a obrigação do trabalho nos exige, e a partir desse momento a gente tem que se mover diante disso. Então essa é a verdadeira oferta. Não existe nenhuma oferta maior que nós vamos dar a Deus do que não ser a nossa vida. Por isso que em partes, como fatias da nossa vida, a gente serve no tempo, como eu estava falando no começo, pessoas aqui vieram, serviram, trabalharam, para fazer com que, não apenas um domingo, um sábado, um domingo, apenas um momento, nós estamos criando histórias, legados, um ambiente onde nós mesmos queremos estar e viver de uma forma confortável, pelo menos com uma grande condição, algo digno de estarmos aqui, amém? Então tudo isso é reverberado às vezes, como lá no ponto final, que a gente vai dizimar e ofertar, mas não é essa. Até porque, eu reafirmo de novo, nem sei falando sobre essas coisas, depois de deixar no outro dia, mas a maior pobreza nossa é destinar a dizer que o que nós podemos dar está revertido num papel, numa cédula. Salomão mesmo diz, em que tudo que se deve guardar, e guardar em vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Nada vai ser maior. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Nada vai se igualar, nada que nós venhamos poder fazer pode transferir como algo nem parecido do que nós entregarmos as nossas vidas. E a Flor foi tão pontual dizendo, a gente entregou nossa casa, a gente entregou, e só que existe essa área às vezes que a gente luta e tem dificuldade, todos nós calculamos, todos nós olhamos, poxa, eu podia comprar isso, eu podia fazer aquilo. E ser fiel a Deus, viver uma vida de evangelho, de uma porta estreita, não é fácil. Por isso que essa palavra Deus trouxe para mim nesses dias. Eu estou vivendo essa palavra. É uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, porque a Bíblia diz que para viver uma vida, entrar no reino de Deus, existem duas portas. Existe a porta estreita, apertada é o caminho, mas esse conduz para uma vida eterna. Porém existe a outra porta, é a porta larga, aquela que muito pode, é aquela que algumas pessoas, e não é em atos de julgamento, na verdade essa tem sido a minha oração nesses dias, Senhor, me carrega de amor, porque eu não quero transferir uma imagem,
um sentimento, talvez uma pregação, uma fala daquilo que não é uma verdade. Eu não sou assim. Às vezes pessoas olham para a gente e pensam que há umas mensagens que ela vem em tom de ser mensagens duras, posicionadas. Mas há um zelo, um temor no coração de dizer, eu como pastor de um rebanho, de uma casa, eu não posso deixar passar os dias, passar os tempos, os meses, os anos, e porventura alguém dessa casa um dia partir para uma eternidade, e você dizer aos céus, frequentei 4 anos de igreja, ministério Casa Farol, e alguém dentre nós perder aquilo que é mais valioso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós não vamos poder dar um carteiraço para Deus, Senhor, eu fui fiel. E aí às vezes a gente até, de forma equivocada, vai dizer, Senhor, eu fui um religioso, e talvez, enfim, também esse seja um outro problema nosso. Fiz tudo certinho, frequentei a igreja aos domingos, trabalhei na igreja, Deus me viu até as madrugadas, trabalhando, servindo os irmãos, fui ao monte, jejuei, dizimei, ofertei, participei dos ministérios, servi na casa. Como assim, Jesus? Eu não sou digno de ter uma vida de eternidade contigo. Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar dizendo, eu curei em teu nome. Senhor Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Muitos vão chegar naquele grande dia e dizer, Senhor, eu estava lá. Se você buscar nos registros celestiais, o Senhor me viu. Como nós estamos nessa noite de hoje aqui. Estamos dentro de uma igreja e não faz sentido vir para um ambiente como esse, não ter uma conexão com Deus, não vir uma palavra, não vir uma direção, não vir uma instrução daquilo que Deus quer comunicar. E isso gera sobre nós, nosso coração alto, chamado expectativa, porque isso é uma garantia, deveria ser que eu estou construindo uma vida nessa terra, que tudo isso que nós vamos viver, mas vai apontar para um caminho final, que para alguns é o lugar de origem, um caminho de eternidade. Eu frequento uma igreja onde eu escuto a palavra, uma igreja séria, uma igreja íntegra, uma igreja verdadeira, uma igreja que tem compromisso com o céu, que tem compromisso com as pessoas, que tem compromisso com a cidade, uma igreja fiel às escrituras, de pessoas que estão numa mesma busca de adorar, de exaltar, de glorificar a Deus, de buscar a face de Jesus, e aí sim como resultado final, mas o início de todas as coisas, o caminho de eternidade. Não faria sentido, seria um desperdício de tempo, nós estaríamos nos enganando a nós mesmos, se as nossas expectativas fossem outras. Quando eu digo isso relativo, nós vamos pegar tantas ramificações. Deus nunca vai negociar com o homem, Deus nunca vai adaptar a sua palavra para gerar conforto como uma forma de negociação. Nós nunca vamos conseguir botar em algum momento Deus contra a parede e dizer, se Deus não fizer o que eu quero, eu paro. Se Deus não fizer e realizar, eu desanimo. Se Deus não fizer assim como eu estou esperando, depois de tanto tempo eu retrocedo. Até porque a gente está cansado de ouvir. Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus, o que nós seríamos? Então, quando nós estamos construindo isso, essa palavra, esse pano de fundo, como uma forma de um começo para nós sermos inseridos na palavra, é que às vezes nós não nos damos por conta que esse caminho de cristianismo, nem todos os dias, nem sempre, vão ser caminhos de alegria. Nós não nos preparamos para viver os dias maus. A gente entra na igreja porque a vida já é difícil muitas vezes. Guerras, lutas, provações. Muitas pessoas às vezes com um coração maligno. Graças a Deus que o crente verdadeiro e genuíno não tem como puxar tapete, porque nossas casas estão sobre a rocha, amém? Você pode dizer amém por isso? Mas muitos não é assim que funciona. Pessoas às vezes que estão ali do seu lado, às vezes para te impulsionar, para te ajudar, é dessas às vezes que vem as pedradas que mais dói, que mais machucam. Já tem a expressão dizendo, as pedradas que mais dói nas nossas vidas não são de longe, não são de pessoas distantes, porque essa pela distância, quando ela nos atinge as nossas vidas como um alvo, ela não tem um impacto muito forte. Mas as pedras que mais dói são às vezes da família. As pedras que mais nos machucam são os nossos irmãos, aquelas pessoas que você acreditou que quando você tivesse em adversidade, no trabalho, você já ajudou tanto, e quando você precisou apenas às vezes uma vez, em vez de a pessoa estender a mão, te ajudar, ela criticou, ela te julgou.
E Deus me livre de eu, como pastor, ter feito isso para vocês também em algum momento. Que Deus me perdoe, que você me perdoe. E se você tivesse coragem, eu queria que você me desse a oportunidade de eu pessoalmente dizer: você me perdoe, talvez. Porque tantas coisas têm acontecido, e isso para mim é um choque também. Eu tenho orado, eu tenho dobrado, mas eu tenho chorado pela igreja nesses dias. Porque eu tenho sido consolado por alguns irmãos. Esses dias atrás, eu ainda conversando, falei com o Edson no WhatsApp comigo, perguntando para alguns irmãos. Algumas mensagens que eu preguei aqui, algumas pessoas foram embora. Algumas ministrações que eu tive aqui, pessoas abandonaram o Evangelho. Porque elas saíram de casa achando que chegariam aqui e a gente profetizaria chave de carro, chave de casa, vitória, sabe? E como se isso fosse errado. Não é de Deus, amém? Só que nós estamos construindo debaixo de um fundamento, é isso que nós temos recebido nesses dias. A Casa Farol há uma identificação daquilo que, quando pessoas nos olham, elas nos veem, de acordo com aquilo que a leitura do céu estejam sobre nós, é isso. Nós estamos arrumando, colocando os fundamentos dessa igreja. Nós estamos querendo, a partir desses próximos movimentos, dizer: Senhor, nós estamos prontos para ser colocado e levantado parede. E já tem debaixo de uma construção dizendo: quando você vai chamar um engenheiro, chamar alguém para ter um grande projeto, e você vai dizer: eu quero fazer uma construção, a primeira pergunta que ele vai dizer: o que é? Casa, prédio, quantos andares? Por quê, pastor? Funciona assim. Por que o engenheiro vai dizer? Que vai fazer o projeto? Porque ele vai dizer: dependendo da altura que você vai construir, é o nível de profundidade. Se você construir uma casa, daqui um ano, que é um cara que faz projetos, tudo isso, né? Procure o ano que você quer construir uma casa. A fundação é uma, mas se você quer construir uma casa de 2 pisos, é outro tipo de fundação. E se você quer construir um prédio, tem que ser 2, 3, 4, 15, 20 andares. Antes de você subir, o primeiro crescimento é para baixo. E como nós temos dificuldade de entender isso, que a fundação do crente não é diferente. Deus quer abençoar, mas a grande questão é que muitas vezes nós viemos assim, às vezes tão sujo. Em alguns momentos a Bíblia vai dar parâmetros que a igreja é como a noiva. Então o Senhor está construindo, dizendo que essa noiva, ela tem uma vestimenta. Essa noiva, ela veste uma veste branca, uma veste limpa, uma veste que transmite pureza, é uma veste que tem um símbolo de santidade. Ela é por qualquer sujeirinha naquela veste, já ali está denunciando. Uma roupa branca, ela tem esse poder de gerar denúncia. Qualquer manchinha que está sobre ela, a gente já vê de longe. Então Jesus que vai vir buscar essa noiva, Jesus que vai vir buscar, e nós que estamos nos vestindo com essa veste, sobre nós precisa encontrar a pureza e a santidade de todas as coisas. E aí a gente geralmente entra para dentro da igreja cheio de coisas erradas, cheio de pecado, cheio de coisas ruins, cheio de sentimentos. Às vezes assim: pastor, mas eu não sou uma pessoa tão agressiva, eu não faço mal às pessoas, só que eu tenho alguns problemas. E às vezes não é problemas, é pecado. Filhos que não se dão com os pais, pais que não se dão com filhos, irmãos que não se dão com irmãos, amigos que outrora era amigo e houve algum problema, não existe mais o perdão no meio da igreja, ninguém se move mais, cada um toma a sua vida, cada um tem a sua história. E Jesus naquele momento, quer dizer, Ele é o símbolo do amor, Jesus é o verdadeiro símbolo da misericórdia. Jesus é a maior expressão de perdão. E a gente vem para dentro da igreja e a gente quer viver a vitória de trocar de carro, a vitória de assumir uma posição mais alta na empresa. A gente quer ter vitória de romper com a nossa empresa, de ter faturamento que a gente nunca teve, de viver as promessas de Deus na terra. E é ligeirinho aqui, para me engatar nessas palavras, a gente já vai estar dizendo aleluia, glória a Deus, é rapidinho para isso acontecer. E todos nós queremos, amém? Só que antes disso, Jesus está procurando os fundamentos, o que nos define como igreja, o que nos gera sobre nós exatamente essa plataforma de estarmos de pé. Aonde Deus vai encontrar, ou deveria encontrar sobre nós, um coração puro, transparente. A verdadeira vestimenta de uma noiva está sendo gerada sobre nós. E a sensação que eu tenho é essa: às vezes a nossa veste, que em partes branca, Jesus vai encontrar nela os seus olhos muito
mancha, muita sujeira. Sujeira de sentimento, sujeira de nós fazermos negócios de forma pecaminosa, tirando do outro para ser beneficiado. Sentimento às vezes de sujeiras que vem sobre a nossa veste, de nós não nos comprometermos com o Evangelho, de vivermos talvez, nós precisamos a partir desse momento refletir um pouco sobre as Escrituras, o que é o verdadeiro cristianismo e Evangelho, porque como nós lemos aqui, Jesus, o próprio Cristo estava falando, é uma palavra que nós lemos no livro de João, versículo 33, as verdades de Deus é essa, e aqui Jesus está afirmando, dizendo, disse-vos essas coisas, que em mim tenhais paz, e Jesus está dizendo, então eu sou a pessoa que se vocês buscarem através daquilo que eu posso dar, a expectativa que vocês gerar, eu tenho para oferecer, tenhais em mim paz, porque Jesus depois do ponto ele diz assim, no mundo tereis aflições, e ninguém de nós se prepara para isso, ninguém de nós se prepara para os dias maus, ninguém de nós, ou a grande maioria, para não generalizar, a gente acredita que o Evangelho é só o Evangelho do avanço, a gente acredita que o cristianismo, a igreja, é o povo que mais rompe, que mais vive, que mais celebra, que mais tem vitória. E oxalá eu dizer também que não é, que eu não estou querendo também definir, colocar como um rótulo isso. Mas, na verdade, nós achamos em alguns momentos da nossa vida que a doença não vai chegar. A gente acredita, por a gente ser crente, ser fiel a Deus, e esses momentos é que Deus permite algumas coisas acontecer, porque muitas vezes Deus fere a mente para revelar o coração, é que a gente vai querer chegar diante de Deus, dobrar os joelhos e dizer, Jesus, o que adianta ser fiel a Ti? Eu frequento a Tua casa, eu sou dizimista, sou ofertante, jejuo, eu oro, leio a Bíblia todos os dias, faço devocional, pratico amor ao próximo, ajudo os necessitados, e como pode Deus me deixar numa situação como essa? Como pode eu viver uma situação contrária na minha vida? Aonde estão os teus olhos? Aí vem aquele espírito demoníaco da comparação, principalmente se nós vamos tomar como parâmetro as redes sociais. Ninguém posta nada ruim, ninguém posta de manhã cedo descabelado, ninguém posta uma cara barbuda sem fazer a barba, ninguém posta uma foto de pijama, porque ali nós temos o interesse de gerar uma mensagem para o lado de fora do melhor momento das nossas vidas. As mulheres bem arrumadas, maquiadas, os homens às vezes mais bonitos não dá, mas mais ajeitadinho a gente consegue. Amém? E aí a gente olha e diz, como é que Deus abençoa o irmão? Como é que Deus abençoa? Parece que na minha vida Deus não me olha. E às vezes Deus está trabalhando, outra vez Deus está tratando, ou por outras linhas, para a gente não se perder, Deus está lavando as nossas vestes. Às vezes Deus está nos chamando a um ambiente dizendo assim, ó, eu estou impedido de te abençoar até que você faça caminho de volta, até que você vá lá e perdoe seu pai, você perdoe a sua mãe, até que nós olhamos e viver, como é que eu posso me definir, ou poderíamos, que mesmo assim nós não vamos encontrar um parâmetro que nos dê segurança para isso acontecer. Como é que nós vamos dizer que nós somos cristãos, que vamos herdar o céu, que vamos ter uma vida de rompimento nessa terra, com as roupas sujas, as vestes sujas, de desleixo, às vezes a gente trocar Jesus por qualquer coisa, as mensagens, dos exemplos, dos princípios que Jesus nos deixou, da forma antiga, de quando nós lemos, permanece até os dias de hoje. Muitos de nós estamos com as nossas riquezas, as nossas primogenituras, e muitos de nós trocamos, vendemos, negociamos por um prato de guisado. Qualquer proposta tira o homem da igreja, qualquer proposta faz a pessoa olhar entre missão, propósito ou uma vida, eu ia dizer vida circular, né? Nem sei como é que dá para a gente definir ou denominar isso. Uma vida meio que um pé na igreja, uma vida com um pé no mundo. Outrora nós estamos aqui adorando, levantando as mãos. Eu fico pensando, Pai, aqui, como é que Jesus deve definir a sua igreja? Eu não falo como casa farol apenas, eu estou falando da igreja de Jesus na terra, porque Deus olha e vê a gente cantando tão lindo como a gente canta. E já tem uma expressão que diz, né? Crente não mente, você sabia disso? Crente não mente. O
que crente faz? Crente canta. Somos uma geração, temos lenha para queimar. Aí amanhã de manhã, 7 horas da manhã, alguém vem, pisa no teu dedão, dá uma encravada, te persegue, já quer te derrubar, você já quer derrubar o inimigo. Aí cantamos no domingo, temos lenha para queimar. Aí Deus, amanhã vamos provar ver se essa lenha queima mesmo por Jesus. Se está disposto a viver o cerne do verdadeiro cristianismo. Vamos ser provados. Se vamos ter alegria para chegar aqui. Eu sei que você às vezes chega aqui, a conta está negativa, boleto para pagar, coisas para resolver, e você não sabe como. Até na verdade você diz: eu não tenho nem como resolver isso, eu não sei que tipo de situação, que milagre Deus vai fazer. E às vezes é mais um momento de estar sendo nós provados por Deus. Porque se nós vamos viver só na parte em que nós vamos viver um relacionamento com Jesus, só daquilo que nos favorece, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que nós estamos buscando para viver? Se tudo der certo, eu dou glória a Deus, mas se algo começar a dar errado, eu já penso que Deus me abandonou. E se Deus me abandonou, não tem mais interesse de permanecer. Então o Senhor Jesus, Ele está alertando aqui, é uma palavra que Ele estava dando aos seus discípulos aqui. Jesus trouxe uma palavra de afirmativa. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Aí Jesus: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha só olha o que é uma definição de aflição. Eu quero que você saia nessa noite daqui com essa palavra no seu coração, de nós estarmos nos revendo o Evangelho, se é um Evangelho genuíno, íntegro, que é o Evangelho inteiro, não tem vazão. Acho que já falei isso sobre aqui, né? Integridade não é um cano tem uma vazão. Integridade é uma barra de ferro, é inteiro. Olha o que diz, digamos assim, se o Senhor nos diz hoje, pela sua palavra, no livro de João, que no mundo nós vamos ter aflição, mas pastor, me explica melhor o que significa aflição. Que pode ser que eu tenha um nível de entendimento, pode ser que eu esteja equivocado. O que o dicionário diz? Olha só o que o dicionário fala, o que é aflição? Sentimento de sofrimento. É isso que Cristo está dando para a igreja. Escute isso, você tem que entender. Talvez é uma forma de nós rever o cristianismo. Talvez às vezes é tipo assim: se Jesus estivesse aqui, deixa eu dizer, se Jesus estivesse com o microfone aqui, ele não vai estar, porque é eu que estou aqui mesmo. Como foi a Fran que estava aqui, como foi as meninas aqui, com o David também, que estava cantando aqui, com autoridade como um profeta nessa casa. É isso que foi anunciado aqui. Nós somos a boca de Deus nesses dias. Você pode dizer amém por isso? E Jesus está dizendo: quem é que quer me seguir aí? Quem é que quer andar comigo? Quem quer estar comigo? Eu tenho uma palavra para liberar. Aí pensa agora, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. E aí nesse momento Jesus vai dizer: Marcelo, mas ela não é instigativa. É uma palavra que você não vai pular, não vai fazer aviãozinho, não vai fazer sapatinho de fogo, porque não é aquilo que eu gostaria de ouvir, não é aquilo que me fez sair de casa para entrar aqui. Só que é um tempo que Deus está separando da sua verdadeira igreja, de quem são os filhos de Deus. E não é algo ruim, é algo que é um alerta. Se nós entendermos que não é uma penalização de Deus, mas é Deus chamando a igreja, o nível de responsabilidade, como um alerta de Deus, Ele está dizendo: para quem quer ser filho de Deus, se prepare, aperta o cinto, porque é esse cristianismo que a Bíblia está afirmando que ele vai acontecer. Vai chegar dias que nós teremos aflição. E o que significa então aflição? Para aqueles que querem seguir Jesus: sentimento de sofrimento. Já dá vontade só aqui de parar. Pastor, mas eu não quero. Eu também não queria. Mas não existe outra forma de nós nos encontrarmos, fazer e formar fundamentos. Aflição é sentimento de sofrimento. Significado de aflição é angústia, preocupação e desassossego. Quem é que consegue ficar sossegado com o boleto para pagar e sem ter dinheiro? Quem é que consegue ficar sossegado com a crise no casamento? Você muitas vezes está aí, não hoje, em nome de Jesus, está até de mão dada, assim do ladinho da esposa.
E chegaram na igreja, só Deus sabe como. Xingando, brabo, brigando com o outro. Mas chega na igreja, a gente tem que performar. Aí a gente chega na igreja, bota um sorriso bonito na cara. Chega na igreja, na porta, dá a paz do Senhor, dá a paz, abraça. E Jesus dizendo, mas abençoada, 1 minuto e meio atrás, eu te vi. E a gente tem que performar. Eu e a Dai já fizemos muito dessa, né, amor? Falar um pouquinho. Mal de nós não podemos falar, né? E a Dai saindo de casa, obreiro na igreja, terninho, gravata, Bíblia, o cheiro da axila, naquele tempo era sovaco, mas agora é mais bonitinha a axila. E aí, pau pegando dentro de casa, briga, nunca voou panela, nada assim, mas as palavras que nós ouvia era terrível um com o outro, terrível. As brigas assim, só não chamavam um pelo nome verdadeiro mesmo do outro. Obreiro da igreja, estou falando de mim. Pior que isso. Um dia a Dai falou para mim, me dá um soco na cara, mas não fala o que ele fala para mim. Mas depois que já tinha passado, já estava mais calmo as coisas. E eu disse, mas por quê? Porque as palavras que tu fala, depois tu vai dizer que é mentira e não sai do meu coração. E o soco vai dar um hematoma, depois passa e a gente esquece. As palavras duras. Porque dei tiro no pé quando eu casei contigo, onde eu estava na cabeça. Por que nós não nos tornamos dois inteligentes? Se nós se divorciar hoje, daqui 10 anos, nós vamos olhar lá na frente e dizer assim, ó, que bom que eu tomei uma decisão certa, daqui nós vamos estar 10 anos na frente e olhar para trás. Se eu tivesse me divorciado há 10 anos atrás, eu tinha ganhado 10 anos de vida. Minha história e minha da Dai, você vai sair daqui melancólico, melhor nem falar. Tentamos se divorciar, não se divorciamos, como uma grande maioria sabe que Jesus não deixou. Combinamos, fizemos uma amizade, eu e a Dai. Vamos se divorciar, vamos ser amigos nós dois. Não dá certo. Já, tipo assim, somos dois burros que não conseguem entender que não dá, não é de Deus. Erramos, falhamos. Não tem jeito. Pelo menos então você respeitar. Tu quer comprar pão, vai comprar. Mandava para mim mensagem. Quer comer pão, vai comprar pão. Aí eu mando uma mensagem para ela dentro de casa. Tu quer mais alguma coisa? Eu só vou trazer pão. E aí a Dai escrevia para mim, traz também queijo. Porque se a gente conversava e a Dai dava briga, então é o seguinte, vamos se respeitar na frente da Mica. E aí então, é o único jeito de nós tentar. A Mica também não dá. Sempre dormindo na mesma cama, mas um de costa para o outro. A gente sempre soube, não durma longe, porque o diabo deita no meio. Aí pelo menos nós espremia, era de costa para o outro. E aí a gente brigava, obreiro na igreja, pregando, correndo escala, viajando por aí, pregando o evangelho. E a minha vida não glorificava a Deus. Fake news da minha vida. Aí um dia nós chegamos na igreja, eu e a Dai, a Mica chorando, era a Mica, né? Eu nem lembro do que era. E aí, criança é criança, não consegue disfarçar. Aí a Mica não parava de chorar, eu tinha que fazer um caminho maior para nós chegar na igreja. E aí a Dai junto disse, aí eu parei o carro, disse, seguinte, nós vamos chegar na igreja. Essas caras tudo inchadas de choro. Acabou, parou agora. Depois que nós terminar o culto, a gente volta para casa e termina. E olha só o que o diabo faz na vida do ser humano. Aí parou o carro, o amigo, para de chorar, se não chorar, não sei o que. E a Dai junto chorando. E para de ser. Chegar na igreja, o obreiro da igreja, terno e gravata. O que vão dizer do homem de Deus? Homem de Deus. Para não dizer que Deus é. Aí eu e a Dai chegamos na igreja, chegando ali perto da igreja. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Paramos o carro. Aí, Pai do Senhor, mas nós éramos mais felizes, Pai do Senhor. Só se é o outro que tinha para dar, porque a minha paz era infernizada dos outros que era o que eu carregava. E aí naquele momento, a Mica tá ali, que a Mica tá toda assim, vou para entregar nós, não, acho que só podia. Em vez de ajudar ainda. Em vez de ajudar, com aquela cara toda assim, ali. Daí eu disse, não tá legal hoje, mentira, briga, xingamentos, pai, tudo, um inferno. Mas performar as pessoas, é uma bênção. Os obreiros da igreja, uma bênção, bem vestido. O que eu estou querendo construir com isso?
a gente aprende a performar, a gente aprende a enganar. Na verdade, tem a parte boa também, que ninguém paga nossas contas, né? Deveria, talvez, um pagar a conta do outro também. Mas o que eu quero dizer? A gente aprendeu a performar no cristianismo, no evangelho. Não está bem, não. A gente está vivendo caminhos de aflição. Só que aí, nesse momento, a gente se encontra, em vez de dar uma resposta positiva a Deus, em vez de a gente avançar com aquilo que Deus espera de nós, nós invertemos, nos encolhemos, e a partir desse momento nós vivemos um caminho de retrocesso naquilo que Deus quer construir. E olha só, então escute o que Deus está dizendo para a igreja hoje. Deus está dizendo, ó, todos vocês e eu que estamos aqui, no mundo tereis aflição. Não vai ser só vida de vitória, não vai ser só caminho de alegria, não vai ser só vitória. Que bom que fosse, mas nós impediu a parte do crescimento e desenvolvimento. Então, se prepara, aperta o cinto, porque no mundo tereis aflição. Então me diz, pastor, eu vou concluir aqui. Aflição, sentimento de sofrimento. Aflição significa angústia. Te prepara para você ser angustiado. Te prepara para ficar angustiado. Te prepara. Preocupação e desassossego pode ser causada por uma situação que afeta a vida direta ou indireta. Qual é as características então de aflição, pastor? Porque se a Bíblia está dizendo, o próprio Cristo dizendo que no mundo nós vamos ter esse negócio, o que significa? Sensação de que algo não está certo, dor profunda. Cara, se nós vamos trabalhar fielmente, não é apenas uma noite mal dormida, é Deus dizendo, te prepara, vai passar, nada é eterno, de fato nada é eterno, mas há de chegar algumas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Para que você não desanime na fé. Talvez você está vivendo um quadro difícil, perseguição, angústia, trabalho, vida, finanças, relacionamento, ministério. Talvez você está dizendo, Senhor, aquilo que Deus preparou, eu já ouvi a tua voz, tu prometeu tantas coisas na minha vida, que ia fazer, que ia me usar, que eu ia pregar, que eu ia cantar, que eu ia ganhar alma, e nada na minha vida, eu oro, nada está acontecendo, e eu me sinto em aflição nesses dias. Eu não sei o que está acontecendo de errado, e não necessariamente é algo de errado que está acontecendo. São dias que Deus está preparando, fundamentando, colocando as estruturas. E se nós não tivermos esse feeling de Deus, esse start de estar no relógio de Deus, nós vamos inverter o significado. E aí vai fazer com que você, eu não posso. Eu tenho vontade também, às vezes, de procurar outra igreja, como ser humano, pessoa. Eu me sinto feliz de pastorear a igreja Casa do Farol, amém? Mas tem coisas, às vezes, que eu entro em crise. Eu também tenho domingo que eu não quero vir para a igreja. Tem domingo que eu não quero conversar com pessoas. E você quer me colocar num lugar de calabouço da minha vida e me tirar pessoas da minha vida. Vendedor e pastor que não ama pessoas vai fazer outra coisa. Tem que amar. E já teve momentos aqui, vou confessar os meus pecados, que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas para que você seja firmado na fé. Você já deve ter visto eu chegar às vezes meio perto do horário. Dois movimentos pelo menos eu fiz nessa igreja aqui, nesses 4 anos, pelo menos 2. Teve um dia que eu cheguei bem cedo, o pessoal vem fazer louvor aqui, 6 horas pelo menos, 6 horas eu estava aqui, eu orei até eles começar a cantar, porque eu não queria ver ninguém, eu queria orar, eu estava em aflição, e eu não queria performar como eu fazia. A velha religião me ensinou, da paz do Senhor, botar um sorriso no rosto para mentir, enganar os outros. Então, nesse momento não é um pastor, não é o título, Deus não enxerga o pastor aqui, Deus enxerga o CPF, é nós como igreja e corpo, amém, igreja? E aí eu vim para cá, não quero performar, vim aqui, me ajoelhei, fiquei orando de joelho das 6 às 7, começou a cantar, ninguém mais ia conversar comigo, eu levantei, e teve um dia que eu saí de casa 10 para 7, até estacionar o carro, vai ser 2 para 7, vou chegar 7 horas, começou a cantar, eu estou chegando, estacionei o carro lá embaixo, subi aqui, já estava cantando e vim para o meu lugar. Crises, aflições, tristeza, vontade de recuar, vontade de retroceder, vontade de não ser mais pastor, vontade de
voltar a pescar, como eu sempre pesquei. Eu tenho empresa há 21 anos. Jesus fez um convite para ser pescador de homens. Entristece. Eu não estou mal, amém, igreja? Eu estou repartindo a palavra. As pessoas saíram daqui, eu me preocupo pelos pequenos. Recebi o Edson, foi usado por Deus para falar comigo sobre isso. Zelo, amor e temor. Já pensou as pessoas que estavam aqui conosco, do nosso lado, ouvindo umas mensagens que eu estava ministrando aqui, desistiram do evangelho? Imagina se nunca mais entra numa igreja, porque ela entrou numa igreja na Casa Farol, o pastor trouxe uma palavra tão dura, machucou e feriu tanto ela, que ela nunca mais vai entrar numa igreja. Essa pessoa pode ser que nem vai para o céu. Imagina Jesus me chamar lá e dizer: ô Marcelo, vai ficar mais fácil, eu acredito só. Pessoal, Jesus vai fazer um café preto, chimarrão, uma costelinha no fogo. Seu Marcelo, vem cá, nós temos que conversar nós dois. Vai ficar mais fácil sentar na mesa, tomando um café preto, ou uma coisa de chimarrão ali. Cara, me explica aqui, cara, que mensagem é essa que tu pregou lá? De os pequeninos que abandonaram. É debaixo de muito temor e tremor. Cada mensagem, cada pregação aqui não é porque a gente tem que encaixar no calendário no domingo, tem que procurar uma pregação para pregar, que a igreja vai estar lá, eu tenho que achar uma... Não, é temor. Senhor, eu oro, eu me ajoelho, eu digo: Senhor, é isso que tu quer comunicar com a Casa Farol, é isso que tu está falando para mim. Eu sou o primeiro a viver a tua palavra. Eu não quero pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não quero trazer uma palavra para que a tua igreja viva e eu sou anjão, eu estou quase subindo ao céu, se me der asa eu subo. Não, Deus me conhece como ninguém mais me conhece. Eu prego diante de pessoas, principalmente a minha esposa senta sempre na frente, está aqui minha mãe, minhas tias, está aqui todo mundo, minha filha está aqui, as pessoas que mais me conhecem, mais perto. E por favor, não pergunte nem para minha tia que trabalha aqui 14, 15 anos comigo, trabalha comigo há 15 anos, minha tia. Não vai perguntar como é que eu sou. Guarde, ajuda. Não tem como enganar. Não tem como ser fariseu, hipócrita. Só que eu não consigo encontrar um outro evangelho. Eu não consigo. Eu até quero, às vezes eu falo para Dedé, eu quero pregar uma palavra de injeção de ânimo. O que é injeção de ânimo? É não morrer? Porque se nós queremos morar no céu do jeito que a gente vive, não dá. Performando, fazendo de conta, entrando na igreja bonitinho, de mão dada. E os nomes que a gente falava, tempo que nós não era crente, amém? Vocês estão todos sérios. Eu estou indo para o fim. A gente não quer vir na igreja. Jesus é pesado, é angústia às vezes. E a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é alegria, é o poder de Deus. E que esse poder de Deus, eu estou tão apagado, eu estou tão xoxo, eu estou tão desmerecido, que eu penso mais em parar do que avançar. Todo domingo parece que eu faço um anel, eu vou, eu fico, eu avanço, eu sou crente ou não sou crente? Eu amo meu marido ou não amo? Eu quero casar com a minha esposa ou eu não quero? Aí que eu digo, nós vamos substituir, trazer uma alegria falsa. Quer ver, tá triste aí numa loja, comprar roupa, alguém fica triste? Hã? Tá triste, sai, pega a esposa que está lá toda xoxa, engana ela, escuta, engana ela. Vamos comer pizza hoje, vamos ser felizes. Não, é uma alegria. Amanhã que terminou a pizza, volta para cá e está devendo mais do que estava antes. Vai comer pizza, vai ser feliz. É nós ocupar um espaço, há um vazio dentro do ser humano, que só Deus pode preencher, e nós preenchemos com coisa. Comprei um sapato para ti. E hoje sou a mulher mais feliz. Ou então as esposas deixar os maridos ir jogar um futebolzinho. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Amém. Sinto Deus aqui. Não dá para a gente performar. Eu acredito que estou sendo bem categórico assim. Eu estou até... Às vezes eu sou sanguíneo, então eu gosto de ir para cima, eu gosto de... Mas às vezes isso as pessoas entendem como uma forma grosseira de se comportar. Então eu estou sendo bem macio, mas eu não tenho outra palavra. Eu não tenho outra forma, eu não consigo encontrar. Imagina, eu vou ler a Bíblia, Deus diz: Marcelo, no mundo tereis aflição. Primeiro ele diz: Marcelo, em mim tenhais paz. Amém, obrigado Jesus. No Senhor eu tenho paz. Aí Jesus dá um ponto e já vem uma pancada, parece. Mas no mundo tereis aflições. Ponto e vírgula. Mas tende
de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí nesse momento é Deus dizendo assim, ó, cara, te liga. O evangelho não vai ser todos os dias, aleluia, enche para bala house, enche para bala house, enche para bala house. Vai ter aflição, vai ter guerra. Vai ter que ser muito homem para permanecer casado. É coisa de gente grande, é de homem. Às vezes não é fácil. Para segurar o casamento porque você ama a Deus. E a Dai também. Essa é preciosa. Já tem uma coroa esperando ela. Tem que ser mulher de Deus para permanecer com um cara como eu. Porque motivo para divórcio? Se tivesse escrito cartas, quantas talvez a Dai já tinha escrito? Vamos tirar as roupas aí, as vestes. Difícil aguentar o dia a dia. Difícil a mulher falar 1000 vezes, a gente parece que não entra na cabeça as coisas. Difícil também o homem às vezes lidar, é rinchosa. E aí vem o diabo e diz, cara, sai fora, porque tu vai olhar 10 anos depois, se eu tivesse, é isso que nós falávamos. Já imaginou se eu tivesse me divorciado hoje? A igreja, o ministério, a missão, o propósito, tudo isso não estaria acontecendo. Não existiria a Isabela, não existiria o Teodoro. E o diabo está trabalhando para isso acontecer, para nos levar a nós pensarmos como o inferno quer que a gente pense. E a gente ainda olha e diz, não, mas pode ser que seja de Deus, porque diz que no mundo tereis aflição. A aflição é porque a gente não morre, não se dobra, não se quebra, a gente não se humilha, a gente não dobra o joelho, a gente não ora mais, a gente não jejua mais, a gente não lê Bíblia. Então a gente busca uma palavra na rede social. Pensa as igrejas do YouTube hoje, as igrejas hoje do Instagram. Eu nem vou ficar mais citando o nome. Oh, meu lindo. Tu nunca vê o meu lindo dizer, morra, cara. Tua mulher está sofrendo porque tu é um dedo destroncado, cara. Muda de vida, pelo amor de Deus. Tua casa está minguando porque você é assim, meu lindo. Não fala isso. Pega a caixinha de promessa. Pega ali uma palavra de bênção, que não tem a caixinha de promessa com a outra, só da parte da bênção. E libera, meu lindo, e aí engaja, é isso. Quer ver uma vida ativa da igreja, você pastorear uma pessoa e dizer, ô meu lindo, Deus vai te abençoar, você negociando torto, errado, enganando os outros, brigando, bravo, xingando todo mundo, vem para a igreja e diz aleluia, glória a Deus, e sai na rua chamando os outros de inferno, de tantas outras coisas. Para a conclusão da mensagem, o que significa aflição, pastor? Perturbação do ânimo. É o dicionário agora, eu estou dando a conclusão do dicionário. O que é aflição? Perturbação do ânimo. Alguém gosta de ficar perturbado aí? Pensa, o marido chegou em casa, tomou um banho, acreditou que estava tudo certo, sentou no sofá, pegou o controle na mão, vem a perturbação do ânimo. Alguns aí, eu vejo nesse momento e fala, Pai Jesus. É desse jeito. Mas também tem mulher que está dizendo, ela não é perturbação. Faz meio ano que ela pediu para trocar uma torneira que está pingando. Faz meio ano que aquele sifão está rachado, que a água cai e escorre. Faz alguns meses da vida, anos talvez, semanas, que a grama já virou mato na frente de casa. Também? Olha o que significa aflição, tormento. E por último, a tribulação. Então hoje a mensagem, pensa, você sair de casa para ouvir a voz de Deus, amém? Amém. Deus não está dizendo que Ele tem para nós aflição, mas Deus está dizendo, lembrando, no mundo tereis aflição. E agora, pastor, o que a gente faz com isso? Se eu e você entendemos que no mundo tem aflição, que a nossa vida não vai ser só de alegria, só de aviãozinho, só de prazer, só de chá e não sei o quê. Como nós estamos nos preparando para viver os dias maus? Porque esse é o tempo que nós estamos sendo
provados por Deus. Fique em pé. Esse é o tempo que nós estamos começando a ser provados por Deus. Porque a gente fica ali vivendo o cristianismo evangélico com expectativa só de coisas boas. E quando elas não acontecem, a primeira coisa é: vou retroceder, vou recuar, vou abandonar Jesus, não vou mais na igreja. Eu fiz um voto, pastor, eu disse: hoje é o último domingo que eu vou. Se Deus não fizer, eu não apareço mais. Deus me abandonou e eu não quero mais. Deixa eu te dizer algo: Deus vai continuar sendo Deus. Sem você, Deus vai continuar sendo Deus. Agora, você sem Deus, como é que vai ser sua vida? Como é que vai ser os próximos dias da sua vida? Por que você não decide entregar tudo aos pés da cruz e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida, meu coração, a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, a minha empresa. Jesus, eu quero que Deus venha governar e cuidar de tudo que está sobre a minha vida. Eu quero que seja feito do jeito de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus, no dia de Deus, como Deus preparou. Eu não quero mais ficar dando soco em ponta de faca. Eu não quero dar 2 passos para frente, 5, 6, 10 para trás. Não, eu quero uma vida de continuidade. Mas deixa eu te dizer e te reafirmar: os dias de aflição vão chegar. Te prepara. Se você decidiu andar com Jesus, a Bíblia diz sobre 3 fases: aquele que quer vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos nos negar. Precisamos nos negar. Nós não queremos mais. Para viver o Evangelho eu tenho que fazer, eu tenho que negar, tenho que negar. Essa é a verdadeira parte cerne do cristianismo. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Pague o preço às vezes de ser perseguido. Pague o preço. Vai ser mais demorado, mas é honesto você chegar. Você não vai precisar fazer ninguém tropeçar. Você não vai passar perna em ninguém. Você está respeitando os fluxos. Há um processo. Não acelere. Não queira chegar antes. No tempo de Deus, na hora de Deus e do jeito de Deus. Todos os sonhos, todas as promessas. Deixa eu te dizer aqui. Estou falando para algumas pessoas aqui em especial. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Significa o quê? As promessas que Deus tem a teu favor, elas não morreram. Deus não esqueceu. Você precisa entender que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que pode ser que nós estamos num estágio, talvez no momento em que nós estamos transicionando, estamos sendo provados, está tudo difícil, você está em aflição, os dias são ruins, a dor, a angústia, a tristeza. Daqui nós lemos o que significa aflição, a dor, a perturbação. E é isso que às vezes nós pensamos: eu vou retroceder, eu não vou aguentar, é muito pesado, a qualquer momento eu perco a bênção e eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Eu não vou aguentar, eu não sei até que certo ponto eu vou resistir. Se Jesus não fizer, talvez é isso que Jesus está esperando, você convidar Ele, dizer: Jesus, ajuda o meu casamento, eu não quero perder, é promessa de eu jurei, até a morte te separe. Então, em nome de Jesus, se não há agressão física, se não há traição, algumas questões que a Bíblia fala, como aquilo que poderia ou pode ser dado divórcio, seja homem, seja mulher, em nome de Jesus, conserte aquilo que está estragado, se humilhe. Às vezes é o orgulho, a Bíblia diz que o orgulho procede à queda. Se dobre aos pés de Jesus, busca no manual o que a Bíblia diz a respeito. Eu vou dar um passo, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu estou dando um passo seguro pela palavra de Deus, ou é algo que está no meu coração que Deus não aprova? Será que é você que não está querendo determinar o tempo? Se Deus não fizer, nessa semana Deus não fizer, quem somos eu e você para pressionar Deus? Quem somos nós para botar Deus contra a parede e dizer: ou Deus faz ou eu largo o Evangelho? Talvez eu e você já largamos e nem nos demos por conta. Porque
porque nós não queremos viver os dias maus, os dias de aflições, de angústia. Agora deixa eu dar o último conselho para terminar essa noite. Se eu e você estamos vivendo períodos e momentos de aflição na nossa vida, experimente você começar a dobrar os joelhos na sua casa. Experimente você fazer um voto com Deus. Você entrar em guerra, em jejum, porque é uma guerra espiritual, que é um movimento no mundo natural. Experimente você dizer assim: eu não aguento mais esse estado, eu não aguento mais a escassez, eu não aguento mais ver os meus filhos tendo necessidade, eu não aguento mais esse quadro da minha vida. É Deus, e nem eu mais aguento, mas faz alguma coisa, me busque a minha face, se dobre ao altar, coloque o teu joelho no chão, ore a Deus, busque o Senhor nas madrugadas. Nós só queremos bênção, só queremos vitória, mas não há uma ação na nossa vida. Nós não conseguimos nos colocar diante de Deus da maneira de Deus. Aonde estão os crentes que um dia oravam? Aonde estão os crentes um dia que faziam propósitos com o céu? Aonde estão os crentes que diziam: eu nunca retrocedo, eu não faço caminho de volta, eu vou com Jesus até o fim, eu tenho uma aliança com o céu? Quantos de nós falamos: eu vou até a morte? Pedro falou sobre isso. E a Bíblia diz: por 3 vezes Pedro negou, mas Jesus, depois, quando ressuscitou, disse às mulheres: vá lá, chame a Pedro e aos demais, diga que o Mestre ressuscitou. Há uma noite que Deus quer ressuscitar coisas dentro de nós, amém, igreja? Mas precisamos dar as respostas certas.